Existe algum motivo para a gente voltar a consumir mídia física ou analógica que não seja saudosismo? Oi, eu sou a Carla e esse é meu canal. Há uns dias atrás aconteceram 2 eventos na minha vida que me trouxeram essa reflexão. O primeiro deles, eu estava trabalhando e assistindo um canal chama Time Desk Concert. Estava ouvindo, são pequenos concertos de bandas e grupos e pessoas. Uma me chamou a atenção num ponto que eu parei de trabalhar e fui ver quem era. Era uma menina norueguesa chamada Girl in Red, e eu ouvindo a música dela, parei para assistir o Time Desk Concert dela inteiro, e quando eu acabei de ver, eu mandei uma mensagem para um amigo meu falando: cara, eu preciso comprar um CD dessa menina. E aí eu parei para pensar sobre o porquê que eu queria um CD dela, já que todas as músicas e discos dela estão no Deezer. Eu queria uma proximidade maior com aquele conteúdo. Eu queria sentir na minha mão o disco dela. Eu queria parar, colocar o disco, ouvir, folhear o encarte, ter uma experiência multissensorial com aquele disco. E aí, poucos dias depois, uma amiga minha postou no Instagram dela um livro que ela tinha ganhado e ela ia começar a ler, e eu corri para comprar o livro também para mim, que é esse, a história uma breve história do século XIX, nossos dias, sobre o movimento LGBTI+, de Renan Quinalha. E quando eu fui comprar o livro, eu fui olhar a versão digital dele para o Kindle, e a diferença de preço era irrisória. Eu parei, poxa, esse livro eu gostaria de tê-lo na minha estante. Na minha estante ali atrás eu conservo alguns livros que eu tenho um apego emocional, e eu virei esse livro, eu queria ter ele físico. E comprei. Na hora que ele chegou para mim, que eu tirei o plástico, que eu fui, na hora que eu folheei, que eu fiz isso aqui para abrir para ler, veio o cheiro de livro. E isso me levou para outro lugar. Isso me colocou numa outra experiência, em um outro momento que eu não tinha ou que eu não via há muito tempo. E me conectou imediatamente com a emoção diferente ao ler. Ao querer sentar e ler o livro, sentir o livro na mão, sentir o cheiro, e novamente veio a experiência multissensorial. E isso me trouxe algumas questões que eu já estava pensando antes, que eu já estava fazendo um movimento de volta ao analógico em algumas coisas. Por exemplo, para escrever os roteiros desses vídeos, eu comecei escrevendo primeiro no computador, mas depois eu resolvi escrever eles escrito, na mão, com canetinha colorida e fazendo marcações, e eu senti mais presente nisso que eu estava fazendo. Eu me senti mais conectada com aquele momento. Eu me senti mais próxima do que eu estava escrevendo, mais próxima do que eu estava fazendo, mais próxima das minhas ideias. O colocar no papel com a caneta me trouxe uma proximidade maior com esse conteúdo. E aí, eu pegando esses 3 momentos, eu comecei a refletir sobre se era puramente saudosismo, se eu estava passando por essas mídias físicas só por saudosismo. E eu acredito realmente que não. Tem o fator saudosismo, sem dúvida nenhuma, tem a lembrança da minha adolescência, ao ler livros físicos na casa do meu avô, eu ficava lá com ele, lendo, e o cheiro do livro, dos tempos que eu ficava no meu quarto, ouvindo meus discos, meus CDs, e o ir comprar um CD, ou juntar um dinheiro para comprar um CD, e chegar na loja, às vezes sem o dinheiro para comprar, e pegar um lançamento que eu queria ouvir, colocar no fone de ouvido na loja e ouvir o disco lá. Isso tudo tem um saudosismo também, mas tem para mim um ponto de conexão maior. E conexão essa que não vai me fazer abandonar o digital. Esse movimento que eu estou fazendo na minha vida, que eu estou parando para pensar nele, não é um movimento de deixar o digital de lado e apenas consumir mídias físicas. Não.
Eu não vou desfazer minha conta do Deezer, eu não vou me desfazer do meu Kindle, até porque é muito prático. É um produto de consumo muito prático. Você vai viajar, você está num ônibus, numa sala de espera, você não vai estar com a sua biblioteca na mão. Você não vai estar com o seu toca-CD e seus discos na mão, como a gente estaria nos anos 90. Eu vou estar com o meu telefone, vou estar com o meu fone de ouvido, vou estar com o meu Kindle na minha bolsa, e é uma possibilidade de consumir esses conteúdos de forma prática e rápida. Mas eu acho que em alguns conteúdos, em algumas coisas, eu quero estar mais presente. Eu quero sentir ele de outra forma. E eu estava pensando não só no pertencimento do objeto a mim. Não é só esse objeto ser pertencente a mim, mas também como eu pertenço àquele momento em que eu estou consumindo aquele conteúdo de forma analógica. Porque ele está ocupando vários sentidos meus. Tem o tato do papel na mão, tem o cheiro do livro, além da visão. Então eu fico mais imersa naquele momento. Ouvindo um disco, a mesma coisa. O colocar o CD, pegar a capinha, escolher colocar o CD no toca-disco, ouvir todo aquele CD, ouvir aquelas músicas naquela ordem que foi concebida para aquele CD, tá folheando os encartes, vendo as fotos, as letras das músicas. Dá para fazer isso tudo no celular, dá para eu poder ler qualquer livro no Kindle, mas em alguns momentos eu acho que isso me desconecta de algumas coisas e me reconecta a outras. E para mim faz muito sentido. Não vou deixar de consumir conteúdo digital de forma alguma. Meu Kindle tá aqui, eu tô lendo Mickey 7 no Kindle, porque vai sair o filme em breve e eu quis ler primeiro, mas não é um livro que eu quero ter na minha estante até então. Pode até ser que chega no final e que livro impressionante, eu quero ele na minha estante comigo, para sempre. Não, até então não, mas é um livro que eu quero ler. Para mim faz mais sentido tê-lo digitalmente. Assim como o movimento LGBTI+, é um livro que eu quero ler também, mas faz mais sentido para mim ter ele físico. É um livro que eu quero guardá-lo comigo, que eu quero tê-lo comigo, assim como alguns discos, assim como os discos da Girl in Red. Eu quero ter essa proximidade com esse conteúdo. Isso não vai me fazer deixar de consumir outros conteúdos de forma digital. Até porque é muito mais prático, muito mais barato, às vezes faz muito mais sentido. E isso vem da possibilidade de eu desacelerar. Os conteúdos digitais, eles são muito dinâmicos, eles estão presentes, eles se impõem de forma muito dinâmica, muito rápida. É um consumo que acaba sendo acelerado porque você tem muitas opções, você tem muito o que consumir. E a mídia física não. Por ser uma mídia que você tem menos quantidade, é mais complexo de carregá-la, é mais complexo de acessá-la, você precisa de um movimento mais consciente para poder consumir, isso me ajuda a desacelerar. Isso me ajuda a me conectar mais com essas mídias, com esse conteúdo, com o livro que eu estou lendo, com a música que eu estou ouvindo. Existe um movimento consciente para a gente poder consumir esse conteúdo. Então você acaba se conectando mais a ele. Eu, pelo menos, acabo me conectando mais a ele. E isso faz muito sentido no que eu estou buscando na minha vida, que é me conectar mais às coisas que eu estou fazendo, a fazer as coisas com mais atenção, o estar presente realmente naquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou com meu filho, eu quero estar com meu filho. Quando eu estou trabalhando, eu quero estar trabalhando. Assim como quando estou lendo um livro, ouvindo uma música ou cozinhando, eu quero estar vivendo aquele momento. Eu posso cozinhar e ouvir música ao mesmo tempo, ok. Mas eu não vou estar prestando atenção plenamente na música. E quando você para colocar um CD hoje, uma mídia analógica, você vai prestar atenção, você vai sentar para ouvir aquele disco. E isso faz muito sentido com esse momento da minha vida. E para você, como é que é essa questão da relação com o analógico, com o digital? Para você faz algum sentido consumir ainda mídias analógicas, mídias físicas, ou isso já passou? Me conta nos comentários o que você acha. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero te encontrar em breve. Um beijo e até logo.